Sejam muito bem-vindos ao primeiro Super Podcast. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Ney, da Global Drones. Ney, fala um pouquinho pra gente sobre quem você é, sobre como você começou, para o pessoal entender. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ney, piloto da Global Drones. Eu comecei como curiosidade, tá? Montando um aeromodelo com câmera para achar um aeromodelo que eu tinha perdido. Depois disso, eu me envolvi demais com a tecnologia. Hoje eu estou no agro. Passei por muitas fases aí de aplicação, de monitoramento. Hoje eu estou mais focado no agro, voando na agricultura. Muito legal, Ney. Bom, gente, o tema de hoje do nosso podcast, por isso que a gente convidou o Ney, que tem bastante habilidade aí com o segmento da agricultura, é falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia de drones agrícolas, de como foi todo esse processo. Então, hoje a gente vai falar não só da evolução histórica, mas sobre um pouquinho de cada equipamento. O Ney, como pegou desde o comecinho, vai poder falar um pouquinho pra gente sobre as linhas, o MG1P, T16, T10, T20, T30. Eu vou trazer um pouquinho do T30 aqui para o começo, só para a gente poder diferenciar. Entender um pouquinho, né, de trás para frente. Legal. A parte de segurança, a parte de aplicação, o MG1 foi o propulsor disso aí para começar na agricultura, né? Então, até então, era só feito com aviões agrícolas, né? Sim. Que, mesmo assim, ainda tinha muito problema, né? Então, aí você imagina com um drone chegando. Então, o MG1P, ele foi o pioneiro aí, o pontapé inicial de tudo, né? Hoje nós temos até que temos o T20, né? O T30. O T30 é a última geração de tecnologia, né? Ele te dá uma segurança enorme para você trabalhar. Para você bater um T30 hoje, para você derrubar um T30 hoje... Tem que querer, né, Ney? Tem que querer. Depois do radar omnidirecional, é só seguir, é só E os voar. outros drones, né? Que nem o T20, que foi um pouquinho anterior aí, ele já era bom, né? Eu pilotei muito todos eles, né? Hoje estou no T30. Então, assim, a segurança para o piloto e a qualidade de aplicação para o produtor é fantástica. Hoje você usa uma aplicação centralizada, né? Sim. Você passa com um avião, por exemplo, o líquido ele vai subir devido ao vórtice que o avião faz. Ele vai decantar para depois ele cair na agricultura. E isso você tem uma deriva muito grande. Sim. O vento vai espalhar isso. Com o drone, não. Tem um direcionamento do vento do drone que faz com que ele penetre na agricultura localizada. Com o drone tudo é intencional, né, Ney? Sim. Até o movimento das hélices facilita para que o processo seja assertivo. Né? É o que a gente fala, né? Depende do produto que você usa, o drone ele te dá essa margem de garantia de aplicação. Vamos supor, você tem um hectare no meio de 50, um hectare com problema, com praga, você vai direcionar o drone direto para lá. Você não vai gastar produto até chegar lá. Então, a aplicação, né, ela é precisa. Sim. Então, a tecnologia do MG1 que começou, né, que foi passando para o T20, para o T30, para o T40, que está chegando aí também. Então, assim, é muito grande, né? Para nós pilotos e para os futuros pilotos que vão vir aí. Eu, por exemplo, já estou aí no finalzinho, mas os próximos que vier já vai estar com uma tecnologia muito mais avançada do que hoje, né? Então, assim, eu comecei lá de baixo, que nem eu falei. Eu comecei por hobby, por curiosidade. E hoje é a sua profissão? Hoje é minha profissão. Legal. Hoje é uma profissão, assim, que eu não esperava chegar, né? Tinha aqueles desenhinhos de antigamente, da minha época, o relógio falava, o disco voador, o cara vinha. Hoje o drone é o nosso disco voador. E hoje é a realidade. Hoje é o disco voador da gente, né? É verdade. Então, assim, eu vi no passado um desenho, hoje eu vivo o presente voando isso. Esse desenho. Né? O meu prazer hoje seria eu sentar num drone e eu voar ele. De repente, eu acho que vai aparecer um louco aí que vai me querer, entendeu? E Ney, nesse processo de evolução do MG1P até o T30, né? O que mais te surpreendeu em relação à tecnologia nossa? Do MG1P para o T30, o que me surpreendeu foi isso. Foi a precisão de aplicação. Hoje você pode calcular
que nem no T30, no T20, por exemplo. Eu trabalhei muito o T20 na aplicação de eucalipto, né? Que a gente soltava tanto defensivo como adubo. A precisão que você tem de soltar onde você quer. Entendi. Do jeito que você quer. Às vezes você tem uma receita do produtor de X produto. Só que aquele X produto é feito para aviação real, não para o drone. Hoje, os produtos eles vão ter que ser modificados, quantidade, enfim, qualidade para o drone, porque a precisão do drone é muito grande. Então, o que desenvolveu muito o drone hoje na agricultura é essa precisão. Então, da evolução do MG1 até o T30, eu sei que daqui para frente vai piorar para melhor, né? Vai melhorar, né? Não, vai piorar a situação porque a tecnologia vai ser muito grande. Né? O de piorar é que você vai ter que se atualizar a cada dia, a cada hora. Então, assim, o que eu vejo na mudança foi a segurança, né? Que hoje um T30, um T20, por exemplo, eu tive uma experiência agora, foi ontem, que tinha um fio que eu tinha que fazer uma aplicação, eu fui passar por baixo do fio. Ele não deixou eu passar. Olha só. E eu tive que extremamente voltar. Sensível. Não passa. Isso eu tenho prova, tenho vídeo, tenho tudo. Então, assim, são coisas que hoje, para piloto, né? Eu falo, eu tenho uma experiência grande nisso aí e me surpreende a cada dia que passa. Toda vez que eu acho um problema no drone, que eu vou tentar solucionar e eu vejo que ele solucionou, para mim, é uma garantia a mais de voar. Entendi. Então, assim, voltando, né? A gente bate o drone realmente se a gente quiser. E assim, é uma fração de segundo você perdeu. Mas a tecnologia dele, ele te dá essa segurança total para você trabalhar. Viu? Você aí que é um pouco inseguro para estar atuando aí com drones, só bate se quiser, né? E Ney, você pode contar um pouquinho para a gente da experiência que você teve utilizando algum desses equipamentos que mais te surpreendeu? Olha, eu tive uma experiência na cultura tal que o drone teve essa performance e eu achei que aquilo foi incrível. Cada cultura é uma coisa diferente. Sim. Você entendeu? Eu já trabalhei com o T20, por exemplo, numa plantação de eucalipto de 5 metros de altura. Eu tive que ficar numa plataforma para poder trabalhar. Eu trabalhei no hortifruti, que é com alface. Entendi. Então você tem, assim, é fantástico. Cada experiência é única, exatamente. Mesmo que seja a mesma cultura. Muda o produto, muda a altura, exatamente. Muda a condição climática. Exatamente. Legal. E para você ter uma aplicação, né, você tocou na situação climática. Né? Eu falo, se você não respeitar a natureza te derruba. Tá? Então, onde a gente vê muito, eu com a minha experiência, de você soltar a 10 metros de altura um produto com uma deriva, você vai deixar o vizinho feliz e o produtor que pediu para você aplicar, ele vai ficar infeliz, porque essa deriva, ela vai longe. Então, a experiência que a gente tem é essa, que você falou, qual é a cultura? Cada um é diferente uma da outra. É a mesma coisa de uma roupa, uma comparação besta, mas você põe uma roupa hoje, você se sente bem, amanhã você coloca aquela mesma, não está no clima legal para você usar. Então, a tecnologia hoje do drone, ele te dá essa felicidade, sabe? Você pode voar numa cultura de 1 palmo de altura, como você pode voar numa cultura de 20, 30 metros de altura. Entendi. Entendeu? Então, a margem é onde a gente volta de novo na segurança. Assim, eu gostei muito de voar o quê? Em hortifruti. Porque é tudo pequeno, tudo baixo. O mais alto que eu tinha ali era o quê? Uma plantação de mandioca, vamos dizer assim. Entendi. Que foi a mais alta. Tá? Fora isso, depois vem o milho, vem a soja também. Eu gostei de voar muito. Eu voei muito no Mato Grosso, voando a 1,5 metro da soja. Isso no Planalto, né? Quando o lugar é plano. Mas os equipamentos de hoje, que nem o eucalipto, eu cheguei a voar numa ribanceira que eu tinha que olhar para baixo para ver o drone. Só que a segurança do drone, o radar do drone, ele me passou essa confiança. Então, são experiências diferentes, muito diferentes. Entendi. E nessa que você voou em Mato Grosso, né, que tinha ali essa oscilação de solo, né? Como que foi para você? Você voou com o equipamento na sua carga máxima? Como que foi essa experiência? Então, eu sempre voava no payload que pedia.
né? Entendi, respeitando ali o processo do drone. Porque você envolve o quê? Mato Grosso é um lugar plano. Então, ao mesmo tempo que está parado o vento, está ventando. Ao mesmo tempo que tem uma rajada, não tem mais. Então, você, dependendo da situação do clima, você tem que ir ajustando essa altura do drone. Porque nem sempre a altura com a largura da faixa vai bater. Entendi. Na teoria, tá? Você voar a 10 metros que ele vai cair 7. Mas depende do produto que você está jogando. Como é na soja, eu aplicava um produto só, eu tinha certeza que aquilo que a gente programava nele, uma faixa de 7, 10 metros, ele ia cair 10 litros por hectare. Então, isso daí é a precisão que a gente tem, né? Já no eucalipto, eu voava a 1 metro de altura, jogando 5 litros por hectare, porém, pedindo para Jesus Cristo me ajudar a não bater, porque eu estava numa situação, a topografia não ajudava. Entendi. Só que a tecnologia do drone estava a favor. Estava ali. Então, e qual drone você estava com? Eu estava com um T20. T20. Eu comecei com um T10, só que nós trocamos por mais autonomia, né? Para a gente poder descer com mais líquido e com mais bateria. Mudar a produtividade, no caso. Eu passei a voar com o T20 por causa da quantidade de bateria e líquido para eu poder fazer mais hectares, né? Para render. Então, assim, a cultura depende muito do que você vai trabalhar. E depende da topografia, tá? Não adianta você falar, eu estou com um drone de última geração. Ok. Então, vai lá e testa. Porque cada lugar é um desafio. Né? Cada lugar é um desafio. E que desafio. É que eu falo. Tem bastante piloto de drone? Tem. Tá? Mas tem que ser treinado. Se não tiver treinamento, não adianta. Sim. Tá? Se não tiver um treinamento no agro, se você não formar piloto, vai ter prejuízo. Porque todo mundo acha que pilotar um drone é pegar um drone de brinquedo, que vai pegar um T30 da vida... E vai sair pilotando. E vai sair pilotando. Não vai. Eu estou já no campo faz tempo. Eu selecionei piloto, que o currículo dele era maravilhoso. Mas a quando ele viu o tamanho da criança, ele falou, não é para mim. Acho que a super importadora ela também tem esse senso de responsabilidade, né? De formar pilotos para que tenha responsabilidade e entenda. Né? Isso é importante, tá? Não adianta você saber pilotar. Exatamente. Não adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber pilotar ela. Exatamente. Então volta para o Fusquinha, que ele é mais simples, né? Para você aprender. E para você chegar num drone, para você chegar num T20, um T30 da vida, por exemplo, para você trabalhar no campo, você tem que ter uma experiência, você tem que fazer um curso, você tem que procurar as pessoas certas para ensinar você como manusear essa ferramenta. Tá? O drone faz tudo sozinho? Não. Ele depende do piloto para ele fazer tudo sozinho. Sim. Tá? Ele é programado. Tanto a ANAC exige hoje, para você ser piloto de um drone, você tem que ser certificado. Não adianta a empresa comprar um drone e se esse piloto não for certificado como piloto agrícola, ele não vai trabalhar. Sim. Pessoal, o que o Ney está falando aqui para a gente é muito importante, porque o curso ele tem que ser cadastrado pelo Ministério da Agricultura, que é o mapa portaria 298, aí tem algumas exigências ali que precisam ser seguidas. Para quê? Para que você seja um profissional habilitado e faça a utilização do seu equipamento com a segurança necessária. E aqui na Super Importadora nós temos isso e nós somos extremamente preocupados para que a legislação seja cumprida. Sim, hoje você tem 2 tipos de piloto, né? O piloto recreativo, que é a gente tem um drone aqui, por exemplo. Esse aqui já é um drone mais sofisticado. Mas começou tudo por isso daqui. Eu comecei a trabalhar com isso aqui fazendo foto aérea, fazendo inspeção aérea. Ele só filmava e tirava foto. Hoje não. Hoje ele tem um cérebro que ele diferencia o que é um brinquedo e o que é um equipamento real. Isso aqui é uma aviação. Ele é o nosso aliado, né? Ele é o aliado no Departamento de Agricultura, porque tem o Phantom multispectral, que ele faz ali o processo de mapeamento da cultura, ele consegue ver ali a saúde da plantação, então... Com o drone você consegue enxergar tudo, né? Você descobre o que vai acontecer com a lavoura, né? Então, assim, para você ser um bom piloto, para você pilotar uma aeronave dessa, você tem que procurar um órgão, você tem que procurar
um pessoal que vai poder te dar todo esse apoio, não só de pilotagem, mas como também de assistência técnica, sabe? É fácil, gente, você pilotar um drone a partir do momento que você estude. A agricultura já estou indo, vamos lá, por uns 15 anos já. Viu? Estudou muito, não teve? Bastante. E estudo E até fora hoje. as especializações, a cada lançamento, você tem que conhecer a tecnologia. É o que eu falei. Hoje a gente está no T30, né? Está chegando no T40 aí. Às vezes falam, mas não modificou nada. Não, modificou muita coisa. A tecnologia dele, ela vem avançada, né? Aquele recurso que você tinha, que você achava que era espetacular, ele vai ficar para trás, vai chegar o melhor que ele. Então, é onde você tem que ler o manual, estudar o manual. Eu ainda apanho, tá, gente? Com toda a experiência que eu tenho, eu consulto os universitários aqui para me ajudar, porque eu não sei tudo, por causa da tecnologia. Sim. Por mais que a tecnologia mude, você tem que estar, né? Sim. Eu vejo assim, pelo celular, né? Você compra um celular hoje, amanhã ele já mudou. Exatamente. E se você não tiver atualizado, não adianta, volta aquela história, né? Não adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber usar. Sim, sim. E quais são as suas expectativas em relação ao T40? Você já tem alguma coisa aí? Tu não vejo a hora dele chegar para poder pilotar. Eu sou bem, assim, destemido, né? Curioso também, demais. né? E quanto mais novidade aparece, mais eu quero aprender, eu quero pilotar. Eu não me contento com o que eu estou fazendo. Legal. Eu quero estar sempre ali na frente, quero estar sempre acompanhando e poder saber, né? Eu quero ensinar isso para quem está chegando, entendeu? Para quem gosta. Porque muita gente vê o drone hoje, nossa, produtor mesmo. Drone, poxa. Só que quando ele vê trabalhando, essa cara feia que ele fez, ele abre o braço e fala, vem para mim. Eu quero. Eu quero um esse brinquedo equipamento. desse. Tá? Aí que você mostra o potencial do drone, né? E é onde você tem que procurar, repito, profissionais habilitados, lojas credenciadas, lojas que você pode chegar. Estamos aqui na Super Importadora, tá? Que tem toda a estrutura, é uma super né? importadora, não é porque eu estou aqui dentro, eu faço parte da Obrigada. Global, mas nós temos esse apoio fantástico daqui. Então, não adianta você ter um equipamento e não tiver um apoio do lado. Não ter o suporte. Não né? adianta. Se você falar assim, bater Sim. no peito, eu sou o bambambam, prepara o bolso que você vai ter que comprar outro drone. Se não tiver a experiência necessária de um profissional do lado. Legal, Ney. Eu agradeço muitíssimo pela sua participação. Foi muito importante ter você aqui com a gente. Nós vamos receber agora a interação do nosso público. A gente vai ver as perguntas que eles mandaram para você responder, porque o pessoal ficou curioso. Lá vem. Vai devagar, hein, pessoal? O Antônio, ele está perguntando quais são os tipos de cultura que se pode utilizar o drone. Então, Antônio, você pode aplicar em qualquer cultura, tá? Desde que você tenha os parâmetros que a cultura pede, em termos de qualidade de aplicação, quantidade de produto, o líquido que você vai soltar, a altura que você vai aplicar. Por exemplo, você vai aplicar numa couve, por exemplo. Se você voar muito próximo da couve, você vai quebrar as folhagens. Então, você tem que ver qual o tipo da cultura que você vai voar. Eu já voei em quase todas, praticamente. Então, eu posso falar que o drone, ele voa em qualquer lugar, em qualquer cultura. Entendi. Então, pessoal, mas resumindo aqui o que o Ney falou, você pode utilizar o drone, todos os equipamentos são compatíveis com todos os tipos de cultura. O que muda é a peculiaridade ali de cada cultura, né? O que ela vai exigir ali de você e da sua expertise, tá bom? Ney, mais uma, ó. A Bia perguntou quais tipos de produtos eu posso usar com drone. Eu posso usar pó? Pode usar sim. A gente está até fazendo um teste aí para soltura. Isso vai depender muito do equipamento que você vai ter, que seria o tanque. Qual a velocidade do tanque que você vai usar, tá, na dispersão do produto. E que tipo de pó. Se é muito pó mesmo, porque às vezes o pessoal fala que é pó, mas é um pouco granulado. Entendeu? Então, a gente volta agora ali, né, na tecnologia. Depende do que o fabricante do pó está dizendo como soltar. Não é você pegar um trigo, por exemplo, colocar dentro que ele vai cair. Não, ele vai voar. Sim. Porque o próprio vento da hélice, né,
vai dispersar isso de uma maneira... Que talvez não seja recomendada Não vai, pelo fabricante. a hora que você abrir o tanque de dispersão, vai pulverizar o drone, não vai pulverizar a cultura. Exatamente. Então, Sim. tem gente que usa o pó, coloca um adjuvante, tá? Para que ele fique um pouquinho pesado, para você cair, para você distribuir dentro da cultura que você tem. Mas que dá para usar, dá sim. Legal, Bia, respondido. Vamos para a próxima. Ó, tem uma pergunta aqui do Lucas. Ele perguntou: qual o rendimento do drone e a área de aplicação? O rendimento que você tem com um drone, vamos lá, eu vou falar 99,9%, tá? Porque o que um avião agrícola faz, o drone faz mais ainda. Porque o avião agrícola, ele voa dentro do talhão, dentro da lavoura, sem pegar as bordaduras. Tá? E se você tem um obstáculo no meio do caminho, se você tem uma árvore, por exemplo, ele vai pular essa árvore, ele desliga o equipamento, ele pula a árvore para começar a aplicar. Entendi. O drone está sendo muito bem aceito porque na agricultura real, o avião real, ele foi proibido de voar perto de área urbana. Sim. Por quê? Por causa da deriva do vento bater e jogar o produto nas casas. Hoje o drone você voa na camada da sombra, que a gente fala, na altura da sombra. Sim. Mas ele chega a quase 100% de aplicação. Legal. Tá? Então, assim, é preciso o que o drone faz. Sim. Vocês entenderam que o drone, ele tem ali o recurso necessário para que você tenha 100% de aproveitamento, mas o que muda também é o local aonde isso vai acontecer, né, Sem dúvida. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença dos modelos do T10 para o T16, do T20 para o T30? Essa pergunta é do Wagner. Então, Wagner, a gente já está falando aí, as diferenças são grandes, né? T10, T20 e T30 são capacidade. São o T30, por exemplo, que é o último que eu estou voando agora. Eu tenho uma segurança enorme nele, porque eu tenho duas câmeras. A câmera de frente e a câmera de trás. Tanto ele indo, vindo, né? Eu tenho o visual da lavoura, eu tenho o visual de tudo que eu estou fazendo. Sim. E o radar dele, ele é muito mais sensível do que o T20. Porque tem o omnidirecional, exatamente, né? O T20 já é o onidirecional. Isso, exatamente. Para você ter uma ideia, o T10, ele pega até um passarinho voando. Sim. E ele detecta isso no ar. E outra, tem rendimento, né? Eu prefiro, vamos lá, se eu conseguir colocar a tecnologia do T10 no T20, eu estou feliz pra caramba. Porque eu tenho 20 litros a mais de produto para eu soltar. Eu tenho uma bateria que me produz muito mais rendimento de voo. Então, assim, o T30, eu acho que ele está vindo mais completo. Porque eu vou ter essa segurança que eu estou pedindo. Sim. Você entendeu? Então, assim, a diferença são a garantia de voo, a quantidade de produtividade que você vai ter, de rendimento, de bateria, de líquido e de segurança. Sim. Então, a mudança do MG1P até o T30 está aí. Se você vê o MG1 que começou lá atrás, lá, os biquinhos ali meia boca, vamos dizer assim, hoje a gente tem o T30 aí que está completo. Sim. Né? A última geração de drones hoje de pulverização. Então, a tecnologia hoje está forte em cima disso aí. Então, assim, não adianta ter tudo isso também se não tiver piloto, tá? Ó, resumindo, então, Wagner, a principal diferença entre eles é a produtividade, capacidade de carga, a câmera, né? Porque o T10 e o T30 já possuem aí duas câmeras de FPV para você ter, como o Ney diz, indo e vindo da cultura. E também o radar, né? Que o radar foi aprimorado. Muito. É um sistema omnidirecional no T10 e no T30, onde você consegue detectar os obstáculos num grau de 360. A penúltima pergunta, né, é de um seguidor aqui do nosso Instagram. Ele pergunta o que é preciso para operar um drone legalmente no Brasil. Primeiro, tá? Você tem que ser capacitado, você tem que ser habilitado pela ANAC. Eles vão fazer uma bateria aí com vocês aí para ver se você é piloto mesmo. Você ter uma empresa credenciada do seu lado, vamos lá, como uma super importadora, por exemplo, como a Global Drones também, que a gente forma piloto. Se você não tiver essa estrutura, é o que eu falei,
Piloto recreativo tem bastante. Até para você ser piloto recreativo, você tem que ser registrado, tá? Por exemplo, a gente que é do agro, nós somos registrados na DJI. Nós temos os nossos e-mails lá na DJI. Lá na China, eles sabem o que a gente está fazendo aqui. Sim. Eu tive um problema em campo com um drone, que o drone não habilitava, não funcionava. Aham. Aí nós fizemos um contato daqui e dali, o pessoal da China, que é onde eles estão localizados, fez o contato com a gente e solucionou o problema. Acabou que eu desenvolvi, né, um sistema de trabalho para mim, para otimizar para mim a bateria e o tempo de voo. Eles lá na China, eles perguntaram, o que esse piloto está fazendo aí que a bateria está rendendo? Então, para você ver como isso é importante. Tá? Não adianta você botar um drone debaixo do braço e sair batendo nas lavouras aí que você vai voar. A primeira coisa que o fazendeiro está perguntando hoje é se você é habilitado. E para você ser habilitado, você tem um código da ANAC, você tem um código da ECEA, você tem um código da Anatel, você tem um registro, você é um piloto real. Claro que está regulamentado pelo mapa na Sim, pilotagem. e principalmente o regulamento do mapa. Sim. Sem o mapa, você não voa na agricultura. Sim. Você é clandestino. Exatamente. Então, para você entrar hoje, um piloto entrar hoje, querer começar a trabalhar, eu volto a bater na tecla, tá? Não adianta vocês ir lá na ANAC, eu quero ser um piloto de drone. Ela pode até deixar você ser um piloto de drone. Mas se você não tiver o curso do mapa, que é o da agricultura, que envolve tudo que é de segurança, se você não tiver, não adianta bater na porta dos fazendeiros que eles não vão abrir. Exatamente, porque como é uma tecnologia nova, eles querem se certificar de que todos os processos legais estão sendo cumpridos. Então, é importante que você voe dentro da legislação. Né? E se você não tiver dentro da legislação, você está fora. Você está ilegal e nós não recomendamos. Não. Ney, a última pergunta. É preciso ter um outro drone para voar um T-30? Quais as vantagens de usar um outro drone para auxiliar? Por exemplo, para você ter uma aplicação precisa, a gente tem um Phantom 4, que é um RTK. Ele é igual isso aqui, só que ele tem um cérebro aqui em cima, que é onde você faz o monitoramento primeiro, tá? Você vai na área, você monitora a área todinha do cliente. Por esse drone, você vai ver onde é que tem um obstáculo, se tem árvore, se tem poste, se tem algum obstáculo no meio da lavoura, tá? Que possa atrapalhar o seu voo com o pulverizador, vamos dizer assim. Sim. Essa pergunta que ele falou, você precisa ter um drone auxiliar? Eu estou falando de mapeamento, tá? Exatamente. Esse drone do RTK, que seria parecido com esse daqui, ele é fundamental para o trabalho que você vai fazer. Por quê? Você vai processar as imagens, você vai fazer o plano de voo através dele. Se tiver a xícara, por exemplo, ele vai desviar, você vai mostrar lá no plano de voo que ele tem esse obstáculo e ele vai desviar desse obstáculo. Se você não usar esse RTK, que é o outro drone, você fica perdido, você vai ter que voar no escuro. Exatamente. Na linguagem nossa de piloto. Ou você voa pela câmera e toma um susto para poder desviar, né? Ou então você usa, eu aconselho, tá? Eu voo agrícola faz tempo, eu sem isso daqui, sem o RTK, para mim não me ajuda. Sim. Então, assim, você pode voar 3 drones também, 3, 320, 10, enfim, só que você vai ter que triplicar a sua atenção. Ele voa sozinho, voa bonitinho. Sim, mas são 3 equipamentos que estão voando. 3, 4, 5. Então, é 5 atenção, 3 atenção. Você vai ter que ser o piloto. Exatamente. Vocês viram que a experiência do Ney não exonera o fato de que ele tenha segurança para realizar o processo de pulverização. Então, ele não abre mão de um mapeamento, de um voo planejado, da segurança para realizar o processo. Você quer ser um bom piloto? Em primeiro lugar, segurança. Todo acidente aéreo, quem que é culpado? O piloto. Não foi o avião que teve problema de turbina, não foi o avião que quebrou a asa, não. A asa quebrou porque o piloto forçou. Exatamente. Então, assim, o bom piloto é aquele que preza pela segurança dele. Tá? Se ele não acreditar que ele está seguro, então não entra. Porque, gente, o drone, ele só não mata
como ele decepa alguém. E isso é muito perigoso. O T-10, por exemplo, ele só decola se sair fora do raio do radar dele. Uhum. E ele fica gritando ali que tem obstáculo. Ele fala que tem árvore, ele fala que tem pessoa, ele fala que tem objeto. Ele já fala com você, ele conversa com você o que tem perto. Tá? Então, assim, eu não dispenso a segurança. Quanto mais tecnologia para eu ficar seguro, né? eu agradeço. Eu espero que agora, que nem venham os T's da vida aí, que já venham pronto já. Mas eu acho que o legal, o bacana do drone é essa evolução de você, sabe, o desafio de você acompanhar o crescimento, né? Sabe? Que você vai aprender, cara. Você é igual uma semente, vamos lá, da soja. Vocês viram, né? Planta, muito agro isso daí. Você planta, você vai cultivando, você vai vendo um fruto que vai dar lá no final. Exatamente. Entendeu? Então, se você não trabalhar em cima disso, dessa segurança, né? Primeira coisa, cara, você está com um equipamento muito caro na mão. Né? Vamos dizer assim, se for seu ou se for do cliente, tanto faz, a segurança é a mesma, o cuidado é o mesmo. Com certeza. Isso aí. Bom, as perguntas foram respondidas, espero que vocês estejam satisfeitos. Ney, mais uma vez, o agradecimento não só meu, mas de toda a equipe da Super Importadora por você ter participado. E se você gostou desse podcast, não nos deixe de acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram é @superimportadora, o nosso canal no YouTube é Super Importadora e fiquem ligados, ativem o sininho da notificação para vocês receberem e assistirem esse podcast lá. Muito obrigada e esse foi o nosso Super Podcast.